Muito bem. O tema de hoje é complicado. Alguém teve preguiça hoje de vir à igreja? Vamos começar fazendo um teste. Quem teve preguiça de vir de manhã? Quem teve preguiça de vir à noite? Hoje tem que ir à igreja. Sentiu uma preguiça ou não? Uma vez eu escrevi um texto para boletim, dizendo que a igreja tem vários tipos de crentes, né? Mas eu lembro que o tema era que muitos crentes sofrem de uma doença chamada dominguite. Não sei se você já fala dessa doença, é uma infecção que dá em crente. Ele passa bem a semana toda, está animado, trabalha bem. Quando domingo ele tem um probleminha chamado dominguite. Ele disse: eu não estou bem hoje, não estou sentindo bem, o corpo dói mais, e o travesseiro diz: fique por aqui mesmo. Isso chama-se dominguite. Eu botei esse nome para não chamar de preguicite, né? Mas realmente é esse o problema, né? E é interessante, quando chega meio-dia, Sara, fica bom, assim, aparece uma feijoada, um macarrão, aí ele fica bom na hora. Aí Sara, lá pelas 6 começa de novo o efeito do dominguite outra vez, né? Então você resiste a essa doença. Isso é chamado preguicite, né? Eu lembro de uma jovem que falava: por que você não vai? Eu estou com pregui. Aí toda hora falava pregui. Eu disse: por que você não fala de uma vez preguiça? Ela disse: porque eu tenho pregui. Eu estava num curso de inglês, né, intenso, 8 horas por dia, e tinha uma jovem que ela sofria de uma doença que ela dizia: eu sou preguiçosa. Mas eu nunca vi alguém tão preguiçoso daquele jeito. Ela disse que ela dormia no sofá porque tinha preguiça de ir para a cama. Preguiça de dormir, você já pensou? Passava fome porque tinha preguiça de ir na geladeira. Essa é o máximo de preguiça que eu já vi. Ela tinha preguiça até de ter preguiça. Já viu isso, não? Bem, preguiça é um problema. Nós estamos terminando o tema sobre o pecado. Eu gostaria de começar terminando assim. Romanos capítulo 6 tem um texto incrível, diz assim: não reine. Eu vou começar com esse texto, porque a gente tinha que começar com a cura. Versículo 12, 6:12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Todos os temas que nós falamos até hoje, gente, nós precisamos trabalhar com esta ideia: não reine. Não deixe o pecado reinar em sua vida. Eu gostaria de falar hoje o nosso tema tem a ver com a preguiça, mas você sabe que os estudiosos, os filósofos e os teólogos falam também do pecado da assídia, que é esse pecado de você é chamado de pecado capital, né? De pecado. Alguém pergunta assim: que é isso, né? Eu escrevi aqui, olha: é um pecado enganosamente perigoso. Ele nos atrai para o estado da letargia, afastando-nos do propósito divino em nossas vidas. Preguiça. Não reine o pecado na nossa vida. As mulheres gostam de dizer que o homem é folgado. Não sei se você já ouviu essa frase, né? Não, essa frase. Eu não sei se minha esposa pensa isso de mim, espero que não, né?
O pastor Ricardo me disse que o homem é meio folgado porque ele nasceu descansando. Ele falou para mim no almoço. O primeiro dia do homem foi que ele descansou, ele já começou folgado, né? O que você acha disso? Tem um humorista, é bom falar humorista que deu vocês aí, que ele que escreveu, o Leon Eliachar, escreveu um livro chamado, eu gosto desse livro, viu? Porque quando eu quero rir um pouco eu leio, chama-se O Homem ao Zero. Ele escreveu vários livros, um dele é O Homem ao Zero, outro é O Homem ao Quadrado e O Homem ao Meio. Eu não sei qual deles, mas ele fala o seguinte, que eu leio que ele diz que Deus criou o homem e descansou. Depois ele criou a mulher e nem ele nem o homem nunca mais tiveram descanso. Essa é uma piada boa, né? Uma vez eu ouvi uma história sobre preguiça muito interessante. Eu não sei se vocês lembram, talvez os mais novos não sabem disso, mas o povo antigo, eles moravam eles chamavam de casa de pau a pique. E tinha um sujeito no sítio que ele morava, ele acordava de manhã para ordenhar a vaca, lá e ele sempre pedia que a esposa esquentasse um ovo para ele, e ele voltava, comia o ovo e voltava a trabalhar. E ele ficava olhando assim na hora que aquela época tinha lamparina, né? Acendia a lamparina, quando a lamparina vinha aqui, ele ficava olhando, quando voltava, ele sabia que estava pronto o ovo e ele ia lá, né? Todo dia. E um dia ele viu que a lamparina não saiu do lugar, não saía do lugar. Falou, não é que essa mulher preguiçosa hoje não levantou? E ele resolveu ir lá para ver a preguiça da mulher. Aí ele olhou assim pela fresta, aquilo lá é pau a pique, olha assim de fora. E a mulher estava deitada embaixo do colchoado, aquela manhã muito fria, com o ovo numa colher em cima da lamparina, assim, esquentando o ovo. Ele levou um susto, disse, mas isso não é, que mulher preguiçosa, isso deve ser coisa do diabo. Aí o diabo cutucou ele e falou assim, minha não, até eu estou assustado com a preguiça dessa mulher. O que eu quero dizer para vocês é que tem gente tão preguiçosa que assusta até o diabo. Por isso que eu comecei dizendo, você teve algum quadro de preguiça? Eu quero hoje ler alguns textos. Vamos pegar alguns textos, porque a Bíblia é interessante, né? Eu quero começar com o versículo. Vamos começar com este, Provérbios capítulo 10, versículo 5. Porque aqui onde eu quero terminar, olha bem para esse texto. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme, vamos pegar uma palavra mais portuguesa aqui, no dia da colheita, é filho que envergonha seu pai. Gente, olha que sabedoria a palavra, dormir no dia da colheita traz vergonha. Eu queria aplicar essa palavra para as nossas vidas aqui agora. O que ajunta no verão, o que trabalha, o que faz, o que age, está vivendo com sabedoria, mas cuidado para você não dormir no dia da colheita. Jesus um dia disse, é necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus está chamando a gente para a cura, para resistir. Eu vou dizer a vocês que eu creio que nós precisamos resistir o pecado permanentemente. Quando a Bíblia diz não reine, portanto, o pecado sobre o vosso corpo mortal, mas oferecei-vos a Deus. Nós sabemos que todos nós temos uma luta permanente, há uma resistência permanente, principalmente quando você quer fazer o bem.
quando você quer fazer alguma coisa, e nós precisamos lutar contra essa dissídia, essa preguiça, isso que nos para. E eu preciso falar isso com mais ênfase hoje, porque depois da pandemia, a pandemia fez algo muito difícil de enfrentar para as igrejas, que ela ativou a preguiça de muita gente. Tem gente que inclusive não conseguiu ainda voltar à igreja, porque a preguiça o dominou, a dissídia dominou, e ele não entende que isto é pecado. E é o pecado da dissídia, é o pecado da preguiça. E este pecado tem corroído as pessoas. Tem pessoas que não estão avançando na vida por causa desse pecado. Nós não fomos criados para isto. Nós somos criados para ser ativos e servir a Deus na terra e na história, numa vida de adoração, numa vida de trabalho, numa vida de fé, numa vida de crescimento. Muitas vezes, muitas pessoas têm essa preguiça espiritual, afeta a sua vida espiritual, afeta a sua vida de oração, afeta a sua vida de palavra, afeta a sua vida de testemunho. Esse não é o plano de Deus para nós. Nós temos que compreender isso. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, nas suas emoções, na sua vida, no seu ser. Eu começo com isso porque nós precisamos detonar isso. A minha ênfase não é tanto falar do problema, mas falar do que nós podemos fazer para mudar. Nós precisamos mudar nossas vidas em relação a esse assunto. Eu me lembro que uma vez eu escrevi um texto no boletim também, não sei se foi aqui, mas eu me lembro disso. Eu tenho vontade de achar esse boletim, não consegui achar ainda. Naquela época acho que já não guardava as coisas no computador ainda, mas eu lembro que eu escrevi o seguinte, que muitas vezes tem muita gente que é descansado, não é para não dizer preguiçoso. Outros são cansados, vive cansado, principalmente para as coisas de Deus. Só que isso é chamado preguiça também. Outros são cansativos, você conhece também, né? Espero que não seja no espelho, mas tem gente que conhece um cansativo olhando no espelho. Tem gente que é cansativa. Mas a Bíblia fala que tem os incansáveis. Sabe que eu gosto de Paulo? Paulo diz assim: eu ainda daria o máximo por causa do Evangelho. Gente, é impressionante Paulo, aquela determinação. Eu ainda me gastarei e me deixarei gastar. Isso é decisão, hein? Isso é determinação. E nós precisamos escolher contra esse pecado da dissídia. Nós temos que reagir a isso permanentemente. Tem um professor que eu admiro muito, pastor Neto, deve estar com uns 90 anos. Eu perguntei a um discípulo dele, ele continua lendo e estudando como lia, estudava e assim continua. Qual o maior conselho que ele deu para você? Ele disse: nunca pare de aprender, lute contra a sua ignorância. Por que você estuda, pastor? Porque eu continuo resistindo à ignorância. Olha que tremendo. Nós precisamos lutar contra esta preguiça de não avançar. Eu acho interessante que Paulo está quase terminando o ministério. Ele diz: está chegando a hora, prossigo para o alvo. Quando ele diz prossigo para o alvo, gente, ele está dizendo o seguinte: eu não paro de avançar. Eu não paro de avançar. E eu vejo tão interessante Paulo reagindo, porque quando ele escreve a última carta, ele diz: a hora da minha partida chegou. Eu terminei a carreira. E logo depois ele escreve assim: me traga os livros. Eu falei: gozado, ele está falando que vai embora, ele não vai poder levar livro para o céu. Por que ele vai estar produzindo os pergaminhos? Porque ele não quer parar de crescer.
não quer parar de avançar. Isto é uma, para mim é uma proatividade contra qualquer situação de preguiça. Eu quero que você veja alguns textos, vamos dar uma lida nos textos bíblicos. Eclesiastes capítulo 10, versículo 18. Olha o que diz o texto. 10, 18. Pela muita preguiça desaba o teto. Tem gente que a casa está caindo na cabeça, né? E pela frouxidão das mãos goteja a casa. Pega esse texto para ver quanta goteira tem na nossa vida. Isso eu podia aplicar como uma marca em todas as áreas. Área espiritual, área intelectual, área emocional, área afetiva. Gente, o texto mexe com a nossa história, com o nosso ser interno. Provérbios capítulo 13, versículo 4. Olha o que diz o texto. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Uma coisa é o idealismo, outra coisa é a tomada de posição. Mas eu quero que você me acompanhe num capítulo de Provérbios capítulo 6, versículo 6. O texto diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Gente, olha como esse texto é forte. Ele chama a atenção para eu e você olharmos para a formiga. Aprende com a formiga. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no oeste prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Puxa vida, deu para entender? Olha como é forte esse texto para a resistência a esse pecado. Me impressionou como que a Bíblia tem textos sobre o pecado, principalmente Provérbios, que fala um livro de sabedoria, que nós temos que reagir a esse pecado. O capítulo 10, versículo 26, também tem um texto muito interessante, 10, 26, diz assim: como o vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Quem é patrão aqui, já viu o que é alguém preguiçoso? Está dizendo que ele é fumaça nos olhos, é vinagre no dente, falta de reação. Esse texto é forte. Capítulo 20, versículo 4. O texto diz: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Interessante. Capítulo 26, versículo 14. Esse texto eu gosto muito de pensar nele. Como a porta se revolve nos seus gonzos, na dobradiça, não é isso? Assim é o preguiçoso no seu leito. Está dizendo, deixa de ser dobradiça. Você já sabia que Deus chama a gente, tem muita gente chamada de dobradiça, e Deus está dizendo, deixa de ser dobradiça. Deixa de ser preguiçoso.
deixa de chegar a lugar nenhum. Interessante, né? Medita mais nesse texto. Dobradiça. Capítulo 24, versículo 30 e 31. O texto diz, 24: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Interessante. Volta um pouquinho ali. Aqui mostra duas realidades: o preguiçoso e aquele que não entende as coisas. Versículo 31. Eis que tudo estava cheio de espinhos. Uau! Espinhos. A sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra e ruínas. Continue aí, não muda esse texto. Eu fico olhando para esse texto e no meu imaginário eu começo a pensar em todas as áreas da nossa vida que estão carregadas de espinhos, carregadas de urtigas. Quando a vida está desorganizada, em caos e ruínas, eu estou falando aqui em várias áreas da vida. Porque eu poderia pensar como anda a nossa vontade, como andam os nossos pensamentos, como anda o território das nossas emoções, como anda a nossa vida social, a nossa vida profissional. E agora, coloque isso dentro da realidade da família. Como anda a nossa vida familiar? Como anda a nossa vida espiritual? Como anda o nosso crescimento na palavra, na vida de oração, na vida do Espírito, na vida com Deus? Capítulo 30, versículo 30 e 31. É para pensar. Eu poderia fazer umas perguntas para vocês aqui. Como que se manifesta? O que é? Como se manifesta? E como resistir? A minha Bíblia, a sua Bíblia diz em Romanos 6,12, eu vou voltar a esse texto: não reine. Não permita que este ou nenhum pecado reine na sua vida. Quando a Bíblia diz não reine, está dizendo que é possível nós termos problemas. Eu sempre lembro do reverendo Jonas de Martins, uma frase que eu vi durante toda a minha infância. Ele dizia o seguinte: olha como eu gravei aquela voz dizendo assim: o crente tem problemas, mas os problemas não o têm. Ele tem tristeza, mas a tristeza não o tem. Ele tem desânimo, mas o desânimo não o tem. Eu posso dizer hoje para você, ele pode até ter preguiça, mas a preguiça não o tem. Todos nós, seres humanos, podemos, puxa, eu estou meio sentindo uma preguiça hoje. Mas uma coisa, eu sempre digo às pessoas: você pode até ter preguiça, o problema é quando a preguiça tem você. Se a preguiça tiver você leva ela para trabalhar. Agora, se ela tiver você, ela te prende na cama. Conseguiu entender isso? Uma coisa é você ter depressão, uma coisa é a depressão ter você. Uma coisa é você ter desânimo, outra coisa é o desânimo ter você. Uma coisa é você ter uma doença, outra coisa é a doença ter você. Não reine. Reine sobre o pecado, pelo reinado de Cristo. A Bíblia diz que você tem que reinar em Cristo, reinar por meio de Jesus Cristo, reinar contra a preguiça, reinar contra o desânimo, reinar contra porque se você deixar, vai estar cheio de espinhos as suas emoções.
Nós temos que estar permanentemente dizendo: Senhor, cura-me. Há um provérbio alemão que diz: em nervos destroçados o diabo toca piano. Então pegue os seus nervos e diz: Senhor Jesus, afina meus nervos com a saúde emocional de Cristo. Se o diabo for tocar, sai uma adoração. Se ele mexer, glória a Deus. Mas destroçado, você fica com a mente amarrada, preso a ganchos do passado, como o povo de Israel ficou com os ganchos dentro do Egito, porque os ganchos estavam por dentro. E é interessante quando Deus traz a sabedoria, Deus começa a trazer uma palavra de sabedoria para o seu povo, de reação, e me impressiona tanto que os livros de sabedoria reagem contra esse pecado da preguiça. E eu sei que isso é fato porque é uma verdade humana. Nós somos atordoados por situações. Nossa mente ouve coisa demais, mentira demais, problemas demais. E há pessoas que vão fazendo da preguiça um modo de viver na vida eclesial, na vida de igreja. É preciso reagir a isso. É preciso reagir ao mal. Não reine. Deixe o reinado de Cristo sobre a sua vida, em todo o tempo. Eu estou falando para vocês como resistir a isso, porque ela se manifesta de muitas maneiras. Eu estava lendo algo sobre a preguiça e achei interessante os filósofos falando: a alma do preguiçoso deseja e nada alcança, e citando Provérbios. A preguiça nos priva das melhores bênçãos de Deus para nós. Ela age como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. E ela gera falta de provisão na vida. Gente, quando eu olho para tudo isso, eu fico pensando que a preguiça ela afeta não apenas a pessoa, mas afeta todos que estão ao seu redor. Ela é corrosiva. Ela enfraquece os fundamentos de uma vida que vale a pena, da vida de Deus dentro de você. Eu quero saber como que eu faço então. Está claro na Bíblia isso. E a Bíblia diz: não reine. E é um pecado. E Jesus disse: é necessário que façamos a obra do que Ele me enviou enquanto é dia. Paulo disse: eu ainda me gastarei e deixarei gastar. A Bíblia diz que o filho que dorme no tempo da colheita envergonha o seu pai. Eu vi essa frase num congresso mundial de missões. O preletor terminou dizendo essa frase: é hora de missão para a igreja, é hora de colheita. O filho que dorme no dia da colheita envergonha aquele que o chamou. Essa frase ecoou na minha vida com muita força. E eu quero dizer isto para cada um de vocês: não é hora de preguiça, porque vivemos numa hora de colheita. Vivemos numa hora de ação espiritual. Vivemos numa hora de um movimento da vida de Deus em nós. Nós precisamos ir até o fim. Nós precisamos resistir até o fim. Nós precisamos de um povo que compreende que este é um tempo para nós crescermos espiritualmente. Deus nos criou para agir. Tem um texto de Jesus muito incrível. Ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Meu Deus é um Deus que age. Meu Pai é um Pai que é criativo, eternamente criativo. E eu também. E você, é ou não? Nós precisamos ser a imagem deste Deus que age. Deus agiu em toda a sua história, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, continue agindo na igreja. E eu creio que Deus dará a última palavra. Eu sei que você muitas vezes fica meio desanimado quando olha para o mundo, olha as notícias, porque todo o sistema está corroído. Mas é que o mundo está falido. A Bíblia diz isto, por decreto divino. O futuro desse sistema aí é o lago de fogo, não tem outro lugar. Mas a palavra de Deus diz que há algo novo para você. Por isso que agora é hora de colheita, é hora de ação, é hora de fazer algo. Senhor, dá-nos a tua força. Por isso que eu gosto quando Paulo escreve: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso desse texto todos os dias. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Senhor, fortaleça o teu povo, fortaleça a igreja na força do teu poder. É isso. Reagir a tudo isso. Não reine. Nós precisamos de uma vontade alinhada com a vontade do Pai. Nós precisamos de uma vontade transformada pelo Pai. Jesus disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A minha comida consiste em comer o quê? Em fazer a vontade do meu Pai. A vontade do Pai me alimenta, me fortalece. Por isso que eu estou dizendo para você qual é o antídoto, né? Contra toda dissídia, contra toda preguiça. Alinhe a tua vida, a tua mente, a tua vontade com a vontade do Pai. Sabe, eu estou falando em você tomar posições. Estou falando em você ter a sua mente dominada pela mente de Cristo. Sabe, novos pensamentos. Muitas vezes a gente cria tanto nome, né? Procrastinação. Olha que nome feio, longo. Procrastinação. Gente que ele não é preguiçoso, ele só deixa para depois, mas é uma forma de preguiça também, né? E eu atendi uma vez uma família, todos eles sofriam desse pecado, né? Da preguiça. E eles eram inteligentes, mas não tinham uma determinação de agir, de fazer, de avançar. Eu vi que eles tinham inteligência, mas eles tinham esse procrastinar sempre. E aqui eu aprendi algo que tem mudado muito a minha vida. Nós precisamos mais de prontidão, de ação. Prontidão. Prontidão. Eu sei que muitas vezes você não tem essa ideia de prontidão, mas vou dizer uma coisa aos jovens aqui: se você quer ser bem sucedido na sua vida profissional, seja um jovem, um homem, uma mulher cheio de prontidão. Sabe o que todas as pessoas estão procurando? Prontidão. Talvez você não saiba, mas há quase 20 anos eu coordeno uma pós-graduação em trabalhar competência nos recursos humanos. E quando eu falo isso ecoa muito forte: prontidão. Eu descobri, conversando com os maiores empresários, quando eu estava em São Paulo atendendo os empresários, o que nós mais precisamos é prontidão. E muitas empresas colocaram isso como uma primícia básica: prontidão. Vocês sabem que eu morei e estudei na Holanda. Sabe o que mais me impressionava nos holandeses? Prontidão. Por isso que eles estavam em todos os lugares. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos dê mais isso. Sabe, esse faça agora. Faça agora.
Eu aprendi com o John Maxwell isso, né? Eu tenho ensinado algumas pessoas. Se você é uma dessas pessoas meio preguiçosa, ou totalmente preguiçosa, ou procrastinação, pega o nome que você quiser, né? Eu vou chamar hoje de dissídia. Ele diz o seguinte: acorde de manhã e fale 50 vezes. Faça agora, faça agora, faça agora, faça agora. Antes de dormir, fale 50 vezes. Faça agora, faça agora, faça agora. Faça isso um mês. Daqui a um mês, me diga o que aconteceu com você. Reaja contra toda essa preguiça. Prontidão. Deixa eu falar uma coisa sobre prontidão. Eu estou pronto. Emoções. Emoções. Sabe o que eu gosto na Bíblia? Quando a Bíblia diz, coloca ali para mim, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esse texto é muito incrível, gente. Ele fala sobre: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Eu podia dizer, como que eu faço para vencer todos os pecados e o pecado da preguiça? Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Deus quer curar a nossa mente. Deus quer curar o nosso pensamento. Deus quer curar o nosso comportamento. É isso que Deus quer fazer conosco. E o nosso problema de pecado está ligado com pensamento, sentimento e comportamento. A psicologia trabalha isso em todas as escolas de psicologia. Quer trabalhar o pensamento, o sentimento de alguma forma e principalmente o comportamento. E é interessante que a Bíblia trabalha justamente isso, para nos curar de nós mesmos. Guardará. Tem um texto que tem me acompanhado muito, que é Romanos capítulo 1, versículo... Romanos capítulo 1, vamos aqui, Romanos capítulo 1. Aliás, esse texto ele é muito rico, porque ele é terapêutico para nós como igreja. Olha o que diz o texto: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, aliás, não é isso. Romanos 1, espera aí, Romanos 1,14. 1,15. Olha só. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar. Olha, estou pronto. Estou pronto. Repete comigo: estou pronto. Será que estamos prontos? Estou pronto. Isso é prontidão. Quanto a mim, eu estou pronto. Sabe o maior problema que as pessoas estão dizendo? Eu não estou pronto. Tem gente que não fez nada ainda, sabe por quê? Porque não está pronto. Eu tive um amigo inteligentíssimo, um dos homens mais inteligentes que eu conheci na terra. Eu disse: quando você vai escrever o teu livro? Ele disse: eu não estou pronto. 10 anos depois: e agora? Não estou pronto. E depois: não estou pronto. E ele morreu. E não escreveu o livro. Sabe por quê? Porque ele nunca estava pronto. Paulo disse: eu estou pronto. Repete comigo: eu estou pronto. Estou pronto. Ora, vocês nem falaram, que não estão nem prontos para falar. Então, fala todos juntos: estou pronto. Estou pronto. Por que não falo? Estou com preguiça. Não. Diga comigo: estou pronto. Olha que Paulo diz: eu estou pronto a anunciar o Evangelho. É muito interessante que Paulo, no versículo 14, diz: eu sou devedor, eu sei da minha responsabilidade. No versículo 15 ele diz: estou pronto. E no versículo 16 diz: eu não me envergonho. Aí está pronto mesmo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Versículo 15: eu estou pronto. E eu vou resistir tudo. É isso, prontidão. Gente, como eu gosto dessa palavra, e ela precisa dominar a nossa vida
numa noite que a gente está falando sobre esse pecado. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, eu creio que é esse versículo, 2 Coríntios 12, 15, 2 Coríntios 12, 15, o que diz 2 Coríntios 12, 15? Olha, eu de boa vontade, puxa, boa vontade, então está de fazer vocês botar isso no sangue, boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Olha que paixão. Se mais vos amo, serei menos amado. Paulo está dizendo, eu já sei o que eu quero. Prontidão. De novo, prontidão. Prontidão. Gente, eu e você precisamos disso com mais ênfase. Eu preciso contar uma história. Eu era seminarista em São Paulo, e eu vinha de vez em quando a Londrina, e eu lembro que meu tio estava com o seu sogro nas últimas. O sogro dele tinha saído da igreja Presidente Independente, para várias igrejas, fazia mais de 25 anos, mas ele estava nas últimas, numa cama, e ele falou para nós o maior desejo que ele tem, que ele gostaria, é que o reverendo Jonas Dias Martins o visitasse e orasse com ele. Eu falei, puxa vida, que coisa. Vamos lá. Eu descobri um jeito e fui lá na casa. Ele tinha acabado de almoçar, ele estava sentado assim. E eu, assim, contando daquele jeito, falei assim, só que o senhor poderia, quem sabe, ora veja, sabe, durante a semana, se eu tiver um tempinho, porque ele já saiu da igreja há muito tempo, mas ele gostaria que o senhor fosse lá e orasse por ele. Gente, foi tão impressionante, que aquilo foi a maior aula de pastoral que eu tive na minha vida. Ele estava assim no sofá, ele levantou num salto e disse, estou pronto, vamos agora, estas coisas não podem esperar. Falou com esse tom, né? A Marli que está lembrando, lembra até da voz dele assim, essas coisas não podem esperar. Gente, foi um baque para mim, na hora, onde está o carro? Foi 15 minutos. Ele orou para aquele homem, eu tive que olhar, eu fiquei com os olhos abertos, porque eu nunca vi alguém orar daquele jeito, parece que ele entrava lá no céu e trazia o céu para dentro da casa. Que aula eu tive, pastores, que aula. Sabe o que? Prontidão. 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 Eu queria deixar esse testemunho para você, porque é isso que Deus quer de mim e quer de você. Prontidão. Eu vou terminar. O filho que dorme no dia da colheita desonra o seu pai. A preguiça é pecado, porque desonra aquele que criou você. E desonra a sua própria imagem de Deus em você. Tome uma posição radical, decisão, determinação, disciplina, dedicação, desprendimento, porque agora é a sua vez. Jesus disse, convém que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A hora é agora. Faça agora. Haja agora. Para a honra, para o louvor e para a glória de Deus. Feche os olhos. Eu quero orar com você. Se você quiser ficar em pé, diz, Senhor, muda a minha vida, muda os meus pensamentos, muda a minha história, me dá mais prontidão para servir-te, para ler a tua palavra, para orar, para estar envolvido na igreja, para estar envolvido nos ministérios, para ouvir a tua voz, para alinhar a minha mente, minha vontade, minhas emoções contigo.
com o teu querer para esta hora. Liberta-nos deste pecado que tem assediado muitas vidas e feito muitos ministérios virarem caos. No poder do nome de Jesus, eu peço que você feche os olhos e abra o coração. Todo poderoso Cristo, nós te louvamos pela tua palavra pastoral nesta noite. Pedimos que a majestade da tua glória e da tua presença esteja conosco e sobre nós. Fortalece-nos, Senhor, pelo teu Espírito. Capacita-nos pelo teu Espírito. Gera em nós atitudes de mudança. Liberta-nos de todo o pecado que tem sido falado neste mês. Que a tua palavra ganhe força em nós, dizendo: fortalecei-vos no Senhor, não reine o pecado, mas oferecei-vos a Deus como instrumentos de justiça. Oferecei a Deus, Senhor, é isso que nós queremos, oferecer a nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, nosso corpo, nossa vida profissional, nossa vida espiritual, nossa vida relacional. Nós queremos, no poder do nome de Jesus, pedir: ativa em nós atitudes transformadoras e gloriosamente mutáveis a partir de dentro. Nós podemos ser em Cristo, e por causa de Cristo, melhor do que nós temos sido até aqui. Podemos ter uma prontidão, ter uma proatividade do reino de Deus, ser invadido pelo céu, nesse quesito. Para a tua honra e glória oramos, pelos méritos de Jesus. Quem crê e recebe diz amém, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe você.